Opa, tá desligado, não? Estão avisando no canal que tá desligado, produção. Liga e me avisa aí. Vamos lá. Be- Beleza, beleza. Desculpe aí, vocês que estão nos acompanhando. É uma falhinha aqui na falha técnica no nosso som, mas espero que já tenha voltado aí. Avisem a gente aí, por favor, no chat. É, Muito boa noite a todos. Eu não sei de onde a gente parou, tá certo? Mas eu continuo aqui destacando que o nosso programa destaca aí as resoluções do STF, aonde primeiro decidiu-se aí pelo envio dos processos do Lula para a vara da Justiça Federal do DF. Muito obrigado aí, o pessoal mandando, avisando que o som retornou. E a segunda votação ainda inconclusa, mas já com maioria formada, né, a favor da retificar, ou ratificar, né, melhor dizendo, a decisão da suspeição do ex-juiz fascista, o ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Bom, no nosso programa também, hoje, vamos destacar aí o andamento da CPI da pizza, ou quer dizer, da CPI da pandemia, né? Os dados das últimas 24 horas do feriado da pandemia no Brasil. Vamos falar do 1º de maio, da contratação do dedo duro do PT, né? Contratado aí como marqueteiro da campanha do Ciro Gomes. Vamos falar do ato do 1º de maio, como eu falei, tanto do ato no qual Fernando Henrique Cardoso está convidado a comparecer, e do ato de luta dos trabalhadores que vai se realizar na Paulista. Bom, destaque no noticiário do dia de hoje, também aqui no nosso programa, o discurso com as promessas de Bolsonaro de que vai defender a ecologia no Brasil, né, que vai defender o clima. Então, nós vamos tratar disso daí, se dá para confiar alguma coisa no que disse Bolsonaro hoje na cúpula do clima. Também vamos tratar aqui do lançamento do livro amanhã, né, do lançamento do livro sobre a censura na internet, do companheiro Rui Costa Pimenta e do companheiro João Jorge, e infelizmente, mas de casos confirmados, mais de 315 mil casos em apenas 24 horas na Índia. Bom, para apresentar e debater aqui com vocês estas e outras notícias, conosco no programa de hoje, a companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas e a todos. Mais um dia, não é? Agora esse dia realmente é importante, né, Toninho? Importante, pelo menos, para o Lula, não é? Para a gente, enquanto uma liderança, né, que é o jogo, faz parte, né? Ou é ele ou é nada. Então, é um dia de a gente conversar e bater um bom papo. Ok. Então, pelo menos, no meio de tanta notícia ruim, a gente tem uma notícia que pelo menos mostra, né, a crise da direita e aponta no sentido da perspectiva, como a Andrea assinalou, que é importante para os companheiros do PT, para nós companheiros do PCO, para todos aqueles que lutam por uma alternativa à esquerda diante da situação. Bom, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente trata nesse tema, né? Mas queria destacar aqui, começar com uma notícia que trata de números importantes em relativo ao ano passado, né? E na semana que nós tivemos aí nos Estados Unidos a condenação do assassino do George Floyd, né? E que a imprensa capitalista procurou mostrar aí como se houvesse uma tendência de mudança, né, na questão do tratamento do negro, o que não é verdade nem nos Estados Unidos, né, onde vem se agravando a violência policial e a deteriorização das condições de vida da população negra. Bom, mas os dados são sobre o Brasil, né, porque um estudo mostrou que 78%, quer dizer, quase 80% das pessoas assassinadas pela polícia no ano passado são negras. Isso mesmo, 78%.
né? Apesar de que o dado destaca, o estudo mostra que o seguinte: 11 unidades da federação, quer dizer, das 27, não informaram, não passaram nenhuma informação sobre a raça ou cor da pele das vítimas da Polícia Militar e da Polícia Civil. No entanto, né, considerando-se os casos em que a raça foi divulgada, o levantamento chegou à conclusão que 78% dos mortos pela polícia, esmagadora maioria pela Polícia Militar, são negros, né? O levantamento consta do monitor da violência, realizado aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, né? E, bom, os dados apresentados, só para a gente saber, né, se referem aí a... Não divulgaram os dados, só para a gente saber, né, que é importante, porque Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Rondônia. Né, você veja aí que dados, vários estados, né, que procuram omitir, né, não inclui aí nos seus relatórios. Bom, primeiro destacar também que o número de mortos divulgados em supostos confrontos com a polícia, né, foram de 5.660. Né? Desse total, 4.609 havia dados sobre a raça. Né? E desses, em que há dados sobre a raça, né, 2.225 foram apontados como sendo pardos e 590 como sendo pretos. Bom, aqui a gente já sabe que se pardo no Brasil é sinônimo daquele quando não se quer revelar que é negro, né? Porque pardo não é raça, não é cor, não é como se fosse aí papel pardo, uma cor, né? Mas na realidade pardo quer dizer que é da raça negra, né? Pode ser aí um negro mais embranquecido, como é o meu caso, né? Cabelo ruim, a pele embranquecida, mas isso não quer dizer, lá no meu registro conta lá, coisa do passado, da década de 60, que eu era pardo, né? Sendo que meu pai era negro, né? E o pai dele, meu avô, nasceu como escravo, né? Durante a lei do ventre livre, em 1880. Então, obviamente que são dados fundamentais da raça. Bom, mas o fato é que o levantamento realizado aí pelo monitor da violência mostram claramente, né, que mesmo a população negra não sendo maioria no país, não sendo essa maioria esmagadora, né, é uma maioria, mas uma maioria que inclusive é omitida muitas vezes aí dos estudos estatísticos, né, 78%, né, dos mortos são pela polícia, são da raça negra, né, mostrando aí que a ofensiva, a repressão policial, né, o genocídio, a gente, quer dizer, esses dados que não param de crescer, já no ano anterior a gente tinha aí 6.600 e tantos mortos. Em 2020, os dados aí sempre parciais, né, porque são os dados divulgados, né, pelos organismos das próprias secretarias de segurança dos estados, mostram aí mais do que uma predileção, é que a política repressiva, a política de terror, né, contra as massas dessas corporações, vão aí no sentido de uma ofensiva contra a população trabalhadora, de maioria negra, e quase sempre a maioria das vítimas estão também aí situados entre a população jovem. Né? Bom, essa é o verdadeiro regime de apartheid social que vigora no país, né? Onde por trás todo o discurso, de toda a conversa da aparência, né, da igualdade racial e social, a situação é de um massacre cada vez maior do povo negro. Né? A gente vê isso não só na área da violência, mas também nos dados que apontam que, por exemplo, a maioria dos desempregados diante da crise são negros, né? Salários baixos, mortos na pandemia,
a maior incidência entre a população pobre, né, nos estados aí, das mortes afetando a população negra, mostrando que o regime do golpe de Estado é um regime racista, né, é um regime de perseguição à população pobre, trabalhadora e negra. Bom, antes de seguir em frente e passar para André apresentar o primeiro destaque importante hoje, do dia de hoje, eu queria saudar o pessoal que está conosco aqui no nosso chat, a nossa audiência, né, agradecer aí a presença e a participação de todos, né, e saudando aqui a presença do Jesus Era Humano, que já chegou aqui mandando a sua figurinha simpática e contribuindo conosco, o Mauro Sou, a Carla Silva, a Maria Fernanda Cursi, que avisou a gente aqui, né, entre outros aqui, que o som estava com problema, o Samuel Salimem, sou eu, companheiro Lino Alves, lá do Juazeiro do Norte, a companheira Carla Silva, que mandou aí, chegou também já mandando a sua contribuição, a sua figurinha simpática, né, e mandando o seu brinde, eu devolvo aqui brindando, agradecendo aí a contribuição para sustentar essa imprensa revolucionária. A Lísia Sakai, muito obrigado aí pela participação, a companheira Clenilza, companheira Clenilza, liderança aí da luta dos aposentados, companheira aí do ABC aqui de São Paulo. Jesus, já falei, Fabiano Proletário, também entre nós, a companheira Ana Matos. Em nome desses aí, eu saúdo a todos, né, que já estão conosco. Peço a vocês que compartilhem aí o link do nosso canal, do nosso programa, chamando aí os amigos nos grupos do WhatsApp, do Facebook, no Telegram, no Twitter, onde você puder, para vir assistir aí o nosso programa, né, desse canal que não tem rabo preso com empresas capitalistas, né, com os exploradores e genocidas do povo brasileiro. É esse programa que impulsiona a luta e a organização dos trabalhadores, daqueles que lutam pelos direitos democráticos do povo, né, que está a serviço da causa da emancipação dos explorados. Bom, e por falar nisso, uma importante decisão, né, que tem a ver aí com a crise, né, aberta pela desmoralização da Lava Jato, né. Eu vou passar para a André, nós temos duas decisões, vou passar para a André começar comentando primeiro a decisão sobre o foro, né, onde que o Lula vai ter que ser julgado, porque na semana passada o STF já tinha ratificado que a decisão de tirar a decisão do foro de Curitiba, da 13ª Vara Federal. E aí ficou para hoje uma decisão se a instância seria São Paulo ou DF. E aí, André, o que aconteceu? Vai lá. Pois é, Toninho, foi pro DF, né? É incrível essas interpretações do STF, né? Eu achei que até na semana passada, quando o Alexandre de Moraes levantou essa questão, né, e falou que se era que para ir para alguma vara tinha que ir para São Paulo, não tinha outro sentido, mas, né, assim fez o STF para tentar, de alguma forma, acho que é importante a gente pensar nesse juiz que vai pegar o caso. Se eu não me engano, já é um juiz que já teve ali uma relação de um julgamento também não muito parcial, se eu não me engano, se foi o caso do Instituto Lula, mas é aquela coisa, né, Toninho, tem que deixar uma ideia de corda no pescoço. Eu só penso dessa maneira, né, não consigo imaginar outra forma, apesar de juristas dizerem que não tem a menor condição dele ser julgado novamente, né, pela idade, já foi, né, deu ruim, então não teria mais condições. Mas é isso, não, então a maioria ali do STF acabou votando, né, para enviar as ações do Lula para o DF. Ações essas que são do Triplex, do Guarujá, São Paulo, Sítio da Atibaia, São Paulo, Instituto Lula, que também está em São Paulo, né, então assim... eu acho que é para ter um caráter, né, de perseguição, para não tirar nessa ideia de que o Lula tem acho que a relação de votar, né, a favor do Lula tem que ser diferente, né? Enfim, eles falaram que como ele era chefe do Poder Executivo,
Olha a justificativa, entendeu? Ele estava morando lá na época. Olha, Toninho, é muito assim, olha, é muito golpe baixo, né? E aí a justificativa é essa, né? O Lula tudo se estica, puxa, né? Tudo plástico. As leis para o Lula são plásticas. Mas, né? Se não fosse também essa vaza-jato, não pela vaza-jato do Glenn Greenwald, não pela vaza-jato, né? Do Intercept, mas eu acho que vazou realmente dos meninos ali, né? De Araraquara, o Delgatti. A gente não teria saído desse buraco, Toninho. E a gente hoje era para estar na Paulista, e a gente já está berrando, Toninho, berrando muito, muito. Ou lá no Engabaú, eu já fiquei pensando nisso. Hoje era dia da gente estar lá ouvindo, sabe? Ao vivo, essa votação e lavando a alma, né? E lavando todo esse golpe baixo que, de certa forma, eles tentaram consertar. Claro que muito preocupado com a imagem deles, mas, enfim, inclusive foi muito pontuado pelo próprio Gilmar Mendes, né, em levantar essa questão da imagem do STF, os que vêm pela frente, os que ficaram, né, no passado. Mas hoje era eu até te vejo gritando em cima do carro, sabe, Toninho, falando alto no microfone, que a gente merecia, né? É uma pena. Mas, por outro lado, isso é ótimo, é ótimo. O Lula está elegível, o Lula está no jogo. Agora não tem para ninguém. Eu acho que a gente não tem nem que pensar quem é que vai ser o candidato. Né? É Lula e vamos embora. Né? Levando em consideração que é uma maioria que declarou o Moro parcial. Né? Como diz o Glauber Braga, né? O juiz ladrão. Né? Então, é isso. No final das contas, a gente teve uma maioria, acho que expressiva, né, Toninho? Porque no final ficou no placar de 7-2. O Marco Aurélio Mello tentou ali tirar a Rosa Weber, né? Já queria dar vista ali para não continuar, ela já colocou para não ter dúvida de que já havia ali uma maioria. Aí, né, ficou lá o Fux, o Barroso e o Impagável, né? Para fechar isso. Não sei se você chegou a ver, Toninho, mas acho que o Impagável foi a briga, o pau comendo no finalzinho, né? E o Gilmar Mendes falando, perdeu, Vossa Excelência, perdeu. Então, com o discurso da Globo, né? Pensando, só para fechar, o Barroso fez um discurso da Globo, colocou a matéria do Globo, tentou levantar a Lava Jato como um lugar que limpou a corrupção, que varreu a corrupção, que foi lucrativo, que foi importante para a Petrobras, que mostrou a corrupção da Petrobras. Toninho, é muito descaramento, sabe? É muito descaramento. Esses caras são completamente... Olha, haja óleo de peroba, porque é demais, é muito difícil a gente ter que, né, com esses documentos todos que estão aí, que, né, já não tem mais como não dizer que foi totalmente forjado esse crime, né, esse processo, e eles continuam levantando. Só fazer as contas, né, o quanto a gente perdeu e o quanto a Petrobras conseguiu de volta o seu, né, em termos de ganho, né, acabando com a corrupção da Lava Jato. Enfim. Pois é, Toninho, agora a questão é, o que vai acontecer com o Moro? O que vai acontecer com o Dallagnol? O que vai acontecer com aquele pessoal, né? Aquele pessoal que ajudou a matar o Cancelier, né? Que, enfim, fez esse país esse buraco, né, Toninho? Eles criaram meu buraco e minha vida. Não foi, Toninho? É isso aí. O importante a decisão, né? Como a Andréa destacou, parece que o Guarujá, Atibaia, né? O próprio endereço do Lula, né? Veja como é a encenação, né? Na semana passada, os ministros, ao ratificarem a decisão de transferir, de tirar a territorialidade, né, do processo de Curitiba, o Fachin aí, que foi o defensor dessa medida de transferência para a capital federal, diziam do direito previsto na Constituição de que todo cidadão tenha direito a um foro, né, devido. Né? E, como a Andréa já destacou, Guarujá, Atibaia não mudaram para Brasília, não houve nenhuma mudança. Né? Você que pode estar chegando agora no programa, né, e ficar... que não tivesse acompanhado, poderia falar, mas será que houve uma anexação
né, de Guarujá ao Distrito Federal, pelo menos, né, que Atibaia se mudou para as fronteiras. Não houve nenhuma mudança. Achei boa a colocação, muito boa a colocação da Andréia, que é deixar aí uma brecha, né, procurar manter aí a corda no pescoço, como ela se referiu, acho que de maneira bem correta, né, porque, como assinalou na semana passada o próprio Fux, deixando em tom de ameaça, né, que o novo juízo poderia, inclusive, era o desejo deles, reaproveitar, né, o processo. Bom, aí a segunda decisão, num certo sentido, coloca mais crise nessa situação, porque, ainda que o julgamento não tenha sido concluído, né, com a manobra de pedido de vista do Marco Aurélio, quando a votação já estava se encaminhando para garantir uma maioria a favor da suspeição do Moro. Mas, ainda sem conclusão, fica mantida, por hora, a decisão da segunda turma, né? E a decisão da segunda turma foi favorável à suspeição de Moro, né? Portanto, com a suspeição, a defesa tem todo o direito de requerer que não sejam utilizadas aí as provas, né? Todo o processo fraudulento realizado, criminoso, né? De tudo aquilo que foi parcialmente denunciado. Tem muito mais baixaria ainda por detrás dessa situação, né? Mas, por exemplo, todo o processo entre o juiz, o julgador e os promotores, né? Não tem sentido que sejam utilizados, quer dizer, teria que ser colocado aí um novo processo, né? Bom, e aí está decretada a suspeição do Moro, né? Quer dizer, teria que, na continuidade do julgamento, mudar o voto de um monte de gente, né? O placar já está estabelecido, como a André assinalou, de 7-2, né? Uma goleada nesse sentido, mostra a profundidade da crise, né? Não só no STF, mas nas instituições do regime golpista de uma maneira geral, né? Evidentemente que a gente não considera, como André falou, que a parada está decidida, porque é o Lula, né? E a burguesia vai tentar aí, né, novos recursos, novas medidas, uma situação de crise, a corda no pescoço, num certo sentido, fica mantida com a ameaça de um novo tribunal, mas, né, nas condições atuais, quer dizer, teria que necessário um verdadeiro golpe de Estado para inviabilizar a candidatura do Lula, né? Porque não tem mais tempo hábil para um novo julgamento, tem o problema da prescrição, né, pela própria idade do ex-presidente, já assinalado por vários juristas, né, e é necessário... Bom, nesse sentido, se coloca muito claramente a necessidade, né, a possibilidade, inclusive, do lançamento, né, imediatamente da candidatura presidencial do Lula como uma necessidade, né, não para o Lula, né, mas para o povo brasileiro que está sofrendo, né, de maneira gigantesca com a pandemia, com a fome, a miséria, o desemprego, e que precisa se mobilizar para enfrentar essa situação. E, com certeza, né, a crise lá por cima, né, e as medidas favoráveis ao Lula nesse momento são uma arma, né, para levantar o estado de ânimo, como a Andréa destacou aí, né, e para sair às ruas nas condições que a gente possa ter aí no próximo período para enfrentar essa situação. Bom, devolver para a Andréa para ela comentar aí os comentários, o que a defesa do Lula destacou a respeito dessa decisão, né? O que os advogados do Lula disseram, quais são as perspectivas frente a essa situação. Vai lá, Andréa, com você. Olha, Toninho, o que a defesa do Lula sempre fez foi mostrar que havia um lawfare, né? A defesa deles foi uma batalha para mostrar que esse caso era um caso, primeiro, político, né? Não era um caso pautado pela perspectiva jurídica, ele tinha um viés político. Eles foram em todas as instâncias, eu acho que mostrar isso, o próprio um advogado que, a princípio, tomou conta, né, ficou no caso dele,
em Londres, que ele é representante, inclusive, na ONU, quer dizer, uma figura ligada né, ao direito, enfim. Quando viu o caso dele, ele falou, não, esse caso é político. Né? O próprio Batok falou, olha, eu vou até aqui, eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso fazer mais nada porque não tem, é político. Né? A parte jurídica já foi feita. E é exatamente o que eles falavam, aliás, constantemente, e é o que eles falaram hoje. Né? Eles falaram o seguinte, desde 2016, eles falam que foi a primeira vez que eles fizeram uma manifestação escrita para dizer que o Sérgio Moro ele era, né, e usou o cargo de juiz para praticar o lawfare, promover uma cruzada, que é exatamente o que eles fizeram, né, contra o ex-presidente Lula, não esquecendo, Toninho, que o próprio Dallagnol fazia parte de um grupo de cristãos contra a corrupção, sabe? Umas coisas meio templários, né? Os caras são muito, né? Realmente são bem egocêntricos e malucos nesse sentido. Né? E eles acreditavam nisso, né? Claro que cometendo muita corrupção, porque né, não tem nenhuma perspectiva moral. Mas é isso. Na verdade, então os advogados denunciaram o lawfare, né, falaram que essa batalha é desde 2016, então, portanto, são mais de 5 anos, né, que eles denunciam. Colocam que o lawfare também tirou do presidente Lula 580 dias, né, de uma prisão ilegal, né, de toda uma espécie de perseguição, de constrangimento irreparável. E, por fim, eles falam que é uma vitória do direito, né, sobre o arbítrio e, de uma certa maneira, o processo legal no Brasil se restabelece e a credibilidade do judiciário também. Vamos lá ver, né, Toninho? A credibilidade do judiciário, ela está, né, mas é um caminho. Eu entendo que é um caminho. E eles têm razão, né? Como a gente fala, as coisas são muito plásticas com Lula. No entanto, eles, na grande maioria, e essa leitura a gente tem que fazer, ela é importante para a gente fazer, votou dando, né, arrumando ali uma justificativa plausível para dizer, olha, beleza, a gente limpou nossa barra aqui, Lula pode até concorrer, e vamos ver se a gente, né, claro que até lá a gente vê se essa direita arruma um candidato para tirar o Lula, ou algum outro processo, como você mesmo disse, mas abrir esse caminho a gente precisa. E é o que foi feito. Agora vamos ver se vai para... A gente precisa parar, Toninho, das coisas ficarem pela metade, não é? E, ó, é desde lá, né, desde o Império, desde a colônia. No Império, quando acaba a escravidão, nada se resolve, né? Não se pensa politicamente para resolver uma questão importante. Na República, desde a fundação da República, o surgimento da República, quantos golpes, quantas tentativas de golpe por parte, né, das Forças Armadas, uma estrutura de um judiciário que sempre se compôs como elite, a própria ditadura militar, né, enfim, anistia, não tivemos um processo, né, de justiça de transição. Lula merecia isso, sabe? Lula merecia. Esses caras tinham que ser punidos de alguma forma. Não é, Toninho? Enfim. Vamos ver o que vai virar, né? Ok, André, aproveitando aqui passeando aqui pelo chat e ver um pouquinho dos comentários do pessoal aqui, saudando a Clarissa Jerônimo, que chegou por aqui, o Samuel Salimem, o Lino falando, era para as eleições de 2018 serem anuladas, com certeza, né? Se fosse dado sequência, como disse a Andréia. O Luiz Preza comentando, a Globo cavou o buraco do Barroso. Agradecer ao Alisson, que mandou aí o seu stick, a sua figurinha, contribuindo conosco aqui. O Luiz Preza dizendo que suspeita é pouco para o Moro. Né? E a Ana Matos destacando Lula presidente 2022. A Ângela Silva chegando por aqui. Também a Silvia Mi, boa noite. O Jazão Guaranete, também aqui participando conosco. Bom, a Silvia Mi chegando por agora, se inteirando aí no final do STF, 7-2, julgamento suspenso com pedido de vistas do Marco Aurélio, mas uma vitória parcial, né, que precisa a defesa do Lula, né, agindo aí com todos os procedimentos aí devidos, mostrando que
uma importante eficiência. Agora, evidentemente, né, que a situação ela só pode ser definida, digamos assim, de uma maneira definitiva, né, através da mobilização. Né, é preciso, não dá tempo, né, aproveitar que a direita sentiu o golpe, que tem uma crise, evidentemente, que essas decisões estão expressando, a desmoralização da Lava Jato, do judiciário, né, como foi destacado pela companheira Andréa, e a fala do Gilmar Mendes, que é a tentativa de restabelecer alguma credibilidade do judiciário, né, que está totalmente desgastado, mas é preciso, né, aproveitar o momento e a esquerda tomar a iniciativa, né, através da campanha Lula presidente 2022. Bom, quem tenta recuperar também alguma credibilidade, né, veja que todas as instituições do regime golpista estão em frangalhos, também agora com uma encenação, é o Senado Federal, através da reabertura da pizzaria da CPI. Entrevista ao jornal a Globo News, né, o canal, a TV paga da Globo, canal de notícias, o deputado que deve ser, o senador Renan Calheiros, cujo da CPI a ser instalada aí na próxima semana, dada como certa, disse que o foco da comissão parlamentar de inquérito deve ser apurar se houve omissão ou ação que tenha agravado o quadro de pandemia por parte do governo. Né? Nas palavras do senador, que à época do impeachment da Dilma presidia o Senado Federal, ele disse o seguinte: acho que, inevitavelmente, vamos ter que começar pela investigação da aquisição das vacinas. Se é verdade, se não é verdade que o governo negligenciou, nós vamos tratar essa questão da cloroquina. Nós vamos levar em consideração sempre o ensinamento da ciência. Nós vamos convidar pessoas, convocar pessoas, tudo o que for preciso ser feito para que essas respostas sejam respostas verdadeiras, nós vamos fazer, disse o Renan. Bom, obviamente que aqui há, como no caso do judiciário, uma tentativa, né, de recuperar aí alguma credibilidade também do Senado Federal em meio à crise, mas é evidente que não há que nutrir, né, nenhuma ilusão de que o Senado, comandado aí pelo Centrão, né, cujo presidente, inclusive, foi eleito aí em acordo e com apoio do Bolsonaro, vá, como muitos setores de esquerda vêm procurando alimentar, passar o país a limpo, derrubar o governo Bolsonaro, ou coisa que o equivale. O que nós temos aí é uma política de pressão sobre o governo, né? A tentativa de estabelecer um relativo controle sobre o governo Bolsonaro, né? E, de certa maneira, preservá-lo. Só para lembrar, nesse momento, hoje eu tinha tempo que eu não via a contabilidade dos casos, pedidos de impeachment do presidente, e são 107, né? Se eu já não tiver desatualizado, mas eu li em algum lugar que são 107 os pedidos de impeachment que já se acumulam. Né? Quando o Rodrigo Maia saiu, estava em torno de 60, né? Já quase dobrou o número a essa altura, né? Agora sobre a presidência do Lira, né? Bolsonarista, do eleito presidente da Câmara dos Deputados. Bom, e abundam as declarações, né, de que a CPI no Senado vai ser aí um prato cheio, né, uma arma na mão dos senadores do Centrão para negociar uma participação maior aí no governo Bolsonaro. Né, que não há interesse de afastar o Bolsonaro ou qualquer coisa do tipo, já está mais que evidente, né, da falta de iniciativa dos partidos que integram a própria CPI, que comandam a CPI, né, e não levarem adiante esse tipo de processo de impeachment, de impedimento do presidente. Né? A CPI oferece aí uma tribuna, um palanque, para os setores que
procuram se apresentar como oposição ao Bolsonaro, dizer que estão fazendo alguma coisa, quando não fazem aquilo que seria necessário, e, ao mesmo tempo, serve aí como um instrumento, uma moeda, né, de troca para os setores justamente ligados ao governo, que, por exemplo, é o PSD, que vai presidir a CPI, setores do próprio MDB que estão comprometidos com a sustentação do governo, PSDB, etc. e tal, evidentemente no momento de crise, né? Porque a CPI são dessas contradições, como a gente viu no STF, né? Não quer dizer que a vontade dos atores seja aquela que vai prevalecer diante do agravamento da situação, né? Nós temos também a CPI no momento em que o país está pertinho, está próximo, infelizmente, de completar 400 mil mortos oficiais, né? E que a gente deve ter aí as expectativas mortos. Então, é um momento de crise, né? Não é a intenção da direita que comanda a CPI de ir para o enfrentamento de fato com o governo, mas tem uma crise instalada no país e, com certeza, a CPI é mais um desses instrumentos de crise, não que a gente tenha nenhuma ilusão de que ela por si só possa apresentar aí uma alternativa para os rumos do país. Bom, seguindo na nossa pauta, eu passo para a Andréia para justamente destacar aí. Bom, hoje nós estamos aí no dia seguinte a um feriado. Como acontece, é bom lembrar, como acontece nas segundas-feiras, em que o número de mortos é sempre menor, né, do que dos outros dias, por conta de que os números contabilizados no dia seguinte são sempre os números da véspera, né? Por exemplo, quando a gente vai falar agora dos números divulgados hoje, eles correspondem às últimas 24 horas, ou seja, ao dia de ontem, ao feriado, em que muitas cidades e estados não estavam lá aberto para registrar o número de mortos. E por isso mesmo esse número ele é muito preocupante. Mas eu vou passar para a Andréia para falar aí dos últimos dados da situação da Covid no Brasil. Vai lá, Andréia. Pois é, Tony, é o que eu ia falar. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que advertir, tomar como análise para esse número é o fato de que de um feriado para outro, de um feriado ou de final de semana para um dia útil, esses números estão com uma defasagem. Mas, de qualquer maneira, o número por si só, né, a gente achar que isso é normal ou que está abaixo da média já é muito assustador, né? Porque são mais de 2 mil mortes, são 2.027 mortes hoje, 45.178 casos de pandemia nessas últimas 24 horas, o que eleva, né, um total de óbito em torno de 383.502. Olha, Toninho, a situação é assustadora. A taxa de letalidade continua, né, mantém-se numa média nacional em torno de 2,7%, sendo que a mortalidade subiu para 182,5 a cada 100 mil habitantes. Lembrando que nós não temos testagem, nós não temos, né? Nós temos uma defasagem muito forte, muito importante, né, com relação a essa subnotificação desses números, né, Toninho? E as médias, e a nossa média nos últimos 7 dias deu em torno de 2.580 e na semana, né, respectivamente, ali deu 60.182. Olha, Toninho, a situação ela é muito triste, né? O fato é que mês de abril já é o mais letal, né? Entre os dias 4 e 10 de abril houve um total de 21.141 falecimentos. O São Paulo é o território brasileiro que tem o maior número de casos e de vítimas também, com 2.793.750 contágios, e em média, uma média não, e 90.810 vidas perdidas. Lembrando que, né, Toninho, essas vidas perdidas são os essenciais, que inexistem, né, para o estado de São Paulo, porque essa classe trabalhadora que está indo todo dia, né, pegar ônibus que diminui o transporte, né, público e enfrentar
um Auschwitz diário, né, Toninho? Então os números são pior impossível, não é? Os nossos números são tristes demais. É isso. Nós É estamos isso na aí. pior fase, né, Toninho? Pior fase de um caos sanitário. É isso aí. E uma situação que, infelizmente, como destacou aí a Andréia, não tem perspectivas, né, de melhora, porque não há iniciativa do governo. Ontem a gente viu aí o governo anunciando o adiamento do calendário de vacinação, né, de que as pessoas da fase prioritária, cuja previsão era encerrar em maio a vacinação, agora a perspectiva é que só se encerre em setembro, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses depois, né? E não é que vai encerrar a vacinação de toda a população nessa, né? Teriam que ser vacinados para a gente ter aí uma situação de imunização que garantisse uma segurança, né? Uma situação de segurança de voltar a uma relativa normalidade. Não, o adiamento já trata simplesmente só do público prioritário, né? Que depois, mas tem um agravamento da situação nacional, porque a produção de vários países estão fechando, né, a exportação de vacinas, até pela situação de crise, os grandes produtores mundiais, como é o caso da própria Índia, né, que tem a maior fabricante mundial de vacinas, está na Índia, né, por conta da situação de crise nesses países, né. Outros países que acumularam um estoque de vacina, como é o caso dos Estados Unidos, estão anunciando que já estão preparando o reforço da vacina, que vão ter que utilizar a vacina numa segunda, numa segunda onda de etapa de vacinação, e o Brasil se vê ameaçado, né? As expectativas, vários estudiosos aí vêm apontando que o pior ainda está por vir, né? Nós temos aí pela frente o mês de julho, todo o período de agravamento em geral no país da situação de doenças respiratórias. Ano passado nós tivemos em julho o recorde do número de mortos, né? Então nós temos aí uma situação que está, infelizmente, né, ao contrário da aparente estabilidade que muitos procuram mostrar, né? Não, está morrendo só perto de 3 mil todo dia, a situação se estabilizou, o que é uma tentativa de fazer com que a gente se acostume, né? Por isso nosso programa, nosso canal continua dando destaque a esse problema, né? Outros acontecimentos não vão fazer a gente deixar de lado, né? Que isso aí é uma coisa que não dá para se acostumar, né? 2 mil pessoas, como o André destacou, mesmo sendo um número contido, né? 2 mil pessoas em 24 horas não é uma coisa com a qual a gente possa tratar com normalidade, né? Como se fosse uma estabilização da situação. Bom, vamos em frente, então, agora, passando a nossa pauta política, destacando aqui que a Central Única dos Trabalhadores, né, e as demais centrais que estão convocando aí um ato virtual, né, que vocês vão ver a imagem aí, chamado de 1º de maio pela vida, né, democracia, emprego e vacina para todos. Bom, tem até o coraçãozinho aí, todo um marketing em torno do negócio, mas infelizmente, né, esse ato convocado para o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, né, está confirmada aí a presença nesse ato de ninguém mais, nada menos do que um dos piores carrascos do povo brasileiro, um dos artadores do golpe de Estado, né, um dos amigos do Sérgio Moro, cujos membros do seu partido foram aí acobertados amplamente, né, não só pela criminosa Operação Lava Jato, mas por todo o diário. Né, nós estamos falando aí dos elementos do PSDB. Bom, está confirmada aí a presença de Fernando Henrique Cardoso, né, ex-presidente de uma das épocas mais sofridas do país. Agora nós estamos tendo a superação
dessa época sofrida pela devastação provocada aí pela pandemia e pelo golpe. Mas a gente lamenta que um dos maiores inimigos do povo brasileiro, né, dos defensores aí dos interesses dos inimigos do povo, vai estar ao lado no ato dos ex-presidentes Lula e Dilma. Quer dizer, as vítimas do golpe ao lado de um dos organizadores do golpe. É bom lembrar que ele também é um dos pais do Bolsonaro. Né? Bolsonaro tem vários pais, pais e mães, né? Como o próprio STF, que agora está tentando limpar a sua própria barra. FHC, é bom lembrar que o PSDB do presidente FHC foi, por exemplo, quem contratou, né, toda a equipe de advogados, a Janaína Pascoal, o pessoal que deu andamento ao processo de impeachment da Dilma. Né? São aí diretamente responsáveis pelo governo que eles estão vendo. E não faz nenhum sentido. Né? Obviamente seria um contrassenso ter um 1º de maio que você convida para o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores um inimigo mortal da luta dos trabalhadores. O repressor da greve dos petroleiros de 95, né? O homem das privatizações que levaram ao desemprego centenas de milhares de brasileiros, que devastou a economia nacional. Nesse quesito aí ele ganha de longe do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não conseguiu ainda, e nem vai conseguir, né? Nem que ele consiga ficar aí, como ele desejaria, ficar 8 anos no governo, não vai conseguir privatizar e devastar a economia como devastou o governo famigerado do FHC. E está aí, ele, por enquanto já confirmado, também convidaram o Dória, parece que o Dória não aceitou o convite. Né? O Dória não consegue, tem os compromissos aí de aparecer como um cara mais direitista, não tem a cara de pau do FHC de tentar aí, participar, né, junto com outros setores. Bom, essa imagem tem a ver com a próxima notícia, já vamos entrar nela, produção, segura aí um pouquinho. Mas tem o Ciro na foto, que tem a ver com essa notícia, ele está também entre os convidados, né? Mas evidentemente que um ato assim não tem a ver com um dia de luta da classe trabalhadora, né? Convidaram aí tá aí o Dória e o FHC. Dória também convidado, por enquanto ainda não confirmado, mas convidar já é um crime, né? É como convidar o Lúcifer, né, Satanás, Beuzebu, né, para uma festa cristã. Né? Acho que, em geral, ninguém em sã consciência faria uma coisa dessa. Né? Você convidar aí esses inimigos do povo, esses carrascos da classe trabalhadora, né? É um ultraje, não só a memória daqueles que lutaram para defender os direitos dos trabalhadores ao longo de toda a história da luta da classe operária, né? Mas também o ultraje, a luta, o sofrimento do povo nesse momento, sofrimento pelos quais esses senhores aí, né, e outros convidados são responsáveis. Né? São, como eu disse, pais do Bolsonaro, foram eles que participaram de toda a operação criminosa para a derrubada da Dilma, prisão do Lula, né, e colocar o Bolsonaro no governo. Agora, obviamente, né, como a gente sempre fala aqui, filho feio não tem pai, né, no ditado popular, né, só sobra para a mãe. Né? E aí ninguém quer se apresentar como pai do Bolsonaro, mas nós não vamos deixar de denunciar que eles são pais e mães também do Bolsonaro. Bom, indo em frente, né, por falar em traíra e gente que tenta se passar, fingir que é do lado dos trabalhadores, nós temos aí a mais recente aquisição para a campanha do Ciro Gomes. Vou passar a palavra para a Andréia para ela contar aí quem é o cara aí na foto no meio entre o Ciro e o presidente do PDT, que eu já nem lembro o nome, mas eu passo para a Andréia e ela conta a história para vocês. Ô, Toninho, eu costumo usar uma expressão que é bem, né, tem algumas coisas que me dá vontade de vomitar e não voltar, entendeu? Essa é uma delas, você me perdoa.
Mas, assim, é a fome e a vontade de comer, quer dizer, é contratar o quê, Toninho? Ele está contratando alguém para pagar para contar mentira do Lula, contar coisas que da campanha, contar, né, entregar alguma coisa durante a campanha para poder sujar a imagem do Lula, ou trazer uma falsa impressão de que tudo aquilo que ele foi denunciado na Lava Jato é verdadeiro e que foi só algum tipo de questão jurídica que aliviou para o Lula. Eu não vejo de outra forma. Né? Qual a intenção de se contratar o ex-marqueteiro de Lula? Se não usá-lo para duas coisas, para fazer a propaganda e para usá-lo como uma testemunha ocular. Né? Olha, é de uma podridão, né? É isso. É isso. É isso que. Bom, virou não, né? A gente fala assim, é isso que virou Ciro, não, né? A gente só lembrar que Ciro saiu da arena. Então, né, Toninho? É isso. Sem ilusões, né, Andréia? No cara que veio da arena e que continua até hoje aí, né? aliado dos tucanos. Ele, na realidade, nunca saiu daquele ninho, né? Ele só dá, às vezes, tentar aí dar uma bicada. Essa semana mesmo, né? Ele declarou que se dependesse dele, ele voltaria de novo para Paris. Ou seja, se preciso A gente for, pode ele começar a apoia de novo o vaquinha. Bolsonaro. A gente Exato. faz uma vaquinha, né? Ele podia até levar É Tabata isso. junto, assim. Pode levar toda a corja. O Drummond lembrou aí no chat que o nome da figura era o Carlos Lupe, o presidente do PDT, né? E eles contrataram aí o João Isso, Santana, que foi o é isso. marqueteiro que denunciou, dedurou, né? Fez deduragem, delação premiada, fazendo calúnias, né? Para ajudar a direita a tentar colocar o Lula e outros companheiros do PT na cadeia. Bom, indo em frente, porque está chegando aqui o finalzinho, estamos na reta final já do programa, passa rápido aqui. Bom, destacar que, justamente mais do que nunca, está colocado aí a necessidade, né, da mobilização para realizar um 1º de maio de luta, né, e um 1º de maio por Lula presidente. Né? E se você é daqueles que entendem, né, a importância, né, diante, inclusive agora, da suspeição reafirmada do Lula, do Moro, Sérgio Moro, né, da inocência, dos direitos políticos restituídos do ex-presidente, e diante da gravidade da crise, né, a necessidade de um 1º de maio em defesa das reivindicações dos trabalhadores, né, vacina para todos, auxílio emergencial de verdade, de pelo menos um salário mínimo, redução da jornada de trabalho e pressão de demissões, né, da reivindicação dos trabalhadores do campo, como a reforma agrária com a expropriação do latifúndio. Se você está nessa, eu queria dizer que nós vamos realizar um 1º de maio de luta, um ato nacional na Avenida Paulista, né, com todas as medidas de segurança necessárias, mas sem deixar de lutar, né, porque a pandemia não vai se resolver por si só, né, não adianta a gente esperar a solução vinda da mão da direita, é preciso mobilizar, né, e é preciso um 1º de maio em defesa das reivindicações imediatas e de uma alternativa dos trabalhadores diante da crise, né, que é a candidatura, a eleição de Lula presidente e a luta por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. Né? Então, é isso aí. Nós queremos para as ruas aqueles que defendem aí, né, unir a esquerda, né? Por isso nós estamos chamando o ato, junto com companheiros do PT, sindicalistas da CUT, que tomem essa iniciativa, que rejeitem a política de um 1º de maio junto com os inimigos dos trabalhadores. Então nós chamamos a você, sendo organizados aí caravanas de todas as regiões do país, né? Hoje à tarde a gente conversava com uma companheira de Tocantins, do movimento de luta por moradia, de luta pela terra, que está organizando um grupo, né, para vir para o 1º de maio, o ato nacional em São Paulo. Né? Tem gente se organizando aí lá do Piauí para estar presente, do Acre, de todas as regiões do país. Né? Então, você que está perto ou distante, né, entre em contato aí com os comitês de luta. Amanhã a gente fornece aí, você pode entrar no site dos comitês de luta contra o golpe, no site do PCO, para saber como participar
das caravanas. Você também, que vai participar ou não, pode ajudar contribuindo, né, com a organização dessas atividades, com a divulgação, distribuindo panfletos, chamando aí os trabalhadores a participarem, né, a comparecerem com máscaras, com face shield, pode vir até vestido de astronauta, se quiser. Né, mas é importante nesse momento, né, levantar a voz de um protesto e por uma alternativa própria dos trabalhadores diante da situação. Ok? Então vamos à luta, né? No 1º de maio de luta, né? Acho que tem o card aí, tem o nosso cartaz convocando o ato na Paulista, né? Um momento decisivo, um momento de arrancada. No próximo final de semana, vamos estar aí se mobilizando nos bairros, né, nos mutirões, para reforçar essa chamada e organizar e ampliar a mobilização. 1º de maio de luta na Paulista, né, por Lula presidente e pelas reivindicações dos trabalhadores. Bom, hoje vou passar para a Andréia agora para destacar aí um acontecimento que teve muito destaque na imprensa nacional e internacional, que foi a participação de uma figura defensora da ecologia, defensora do clima, né? Uma figura com propostas, com promessas para melhorar o mundo, né? O senhor Jair Messias Bolsonaro. Foi o que se viu hoje na imprensa, o Bolsonaro fazendo promessas que vai cuidar do meio ambiente. E aí, totalmente merecedora de crédito, não, Andréia? Congelou? Volta para mim, que eu acho que tem um probleminha na internet da Andréia. Vamos ver. Se ela voltar, a gente restabelece. Eu falei tanta coisa, tanta mentira aqui, que a Andréia ficou congelada. Né? Bom, mas não foi, a mentira não é minha, foi o Bolsonaro, né, que falando aí na cúpula dos países, na cúpula internacional sobre cúpula de líderes sobre o clima, né, reunindo aí 40 líderes, supostos líderes, né, porque pessoas que detêm cargos, aí, chefes de Estado e de governo, né, que teve como anfitrião aí o presidente dos Estados Unidos. O Biden aí, preocupado em apresentar e fazer demagogia, se apresentar supostamente aí como defensor de causas politicamente corretas, né? Então, enquanto ele bombardeia a Síria e mata aí pessoas, ele finge que defende o clima. Enquanto ele incentiva, né, a Venezuela para deixar aí procurar promover a morte, a fome e a miséria na Venezuela, em Cuba, no Irã, mas ele tenta se passar aí por um bom moço, né, defensor do clima. Quer dizer, é a política cínica, né, é a política do imperialismo de discursar a favor do politicamente correto, né, enquanto, na realidade, leva uma política de rapina e de destruição. Bom, e o Bolsonaro entrou na onda e também discursou, né, já que é para encenar e para fingir, né, por que não o Bolsonaro? Se o Biden pode fazer, né, se tantos outros assim podem fazer, né, defensores dos monopólios, maiores poluidores, destruidores do meio ambiente no mundo, podem fazer promessas, por que não? Está aí o meme da CUT. É mentira do Bolsonaro, mas vamos deixar claro, não é mentira só do Bolsonaro. O Bolsonaro prometeu não só cumprir as metas, né, mas até mesmo antecipar em 10 anos, né, apresentou uma série de dados falsos aí sobre a preservação ambiental no Brasil, né, e ainda pediu dinheiro, pediu aí uma justa remuneração por serviços ambientais prestados pelo Brasil. Evidentemente que a reivindicação é até justa, né? O imperialismo deveria remunerar, mas no caso do que nós estamos vendo da política do governo, não dá para dizer que há uma política de preservação ambiental, serviços ambientais, mas uma política, obviamente, de devastação, assim como dos demais que comparecem lá à cúpula do clima
para fazer discursos, né, enquanto agem para devastar o meio ambiente e para ter uma política de, acima de tudo, o lucro dos grandes monopólios. Bolsonaro entrou na onda, né, mentiu. Seguindo aqui com a nossa pauta, e caminhando aqui já para o finalzinho do nosso programa, eu queria convidar vocês amanhã, né, a participarem a partir das 14h30, né, do lançamento do livro A Era da Censura das Massas. Né? E para lançar o livro vai ser promovido um debate aqui no nosso canal a partir das 14h30, né, com a presença dos autores do livro, companheiro Rui Costa Pimenta e João Capone, né, companheiros da direção do PCO, militantes do partido, e também com jornalistas, né, e militantes aí do ativismo nas redes sociais, o companheiro Leandro Fortes, o Eduardo Guimarães e o Ismael Moraes. Então, amanhã você está convidado a participar. Eu queria mais uma vez divulgar que nós estamos fazendo a pré-venda do livro. Né? Ontem nós anunciamos aqui, várias pessoas entraram em contato conosco aí para adquirir o livro. Queria agradecer e queria dizer que a gente ainda tem... nós estamos fazendo a divulgação, então vou mais uma vez colocar aqui, anunciar e colocar no chat, né, o nosso número, se você quiser receber o link para adquirir o livro, como muita gente fez ontem, a Sara, queria agradecer ao companheiro Felipe, ao companheiro Arari, várias pessoas aqui que estavam acompanhando o programa conosco, que entraram e adquiriram o livro. Tá aí o número, né, 11 983440068. Se você mandar aí a mensagem para a gente, quero adquirir o livro, né, do companheiro Rui Costa Pimenta e do companheiro João Jorge, a gente manda para você o link para você fazer já a compra antecipada, contribuir, né, com o lançamento do livro, né, e participar. Fica o convite para você participar amanhã desse importante debate que vai contar e vai falar sobre o livro, vai falar sobre a censura, conhecer mais aí sobre o tema. Bom, e a gente termina, a companheira Andréia caiu aí a transmissão, problemas da internet, né? Mas eu queria terminar só rapidamente destacando o fato que no dia de ontem a Índia ultrapassou a marca de 315 mil casos de Covid em um único dia, né? O maior número registrado até hoje em todo o mundo. 315 mil novos casos em um único dia. Né? O que está apontando aí para uma tendência de alta de mortes naquele país. Né? Na capital, Nova Delhi, já a falta de oxigênio, né? Uma situação que tende a se espalhar muito rapidamente pelo país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Né? O que mostra que a crise da pandemia está longe, infelizmente, de ser resolvida, né, diante da política do imperialismo, dos capitalismos, que é defender os seus lucros, né, os ganhos dos grandes monopólios. Né? Para resolver a situação, é preciso quebrar a patente e é preciso a mobilização popular. Por isso, todos ao 1º de maio de luta. A gente encerra por aqui, agradecendo aí a participação de vocês, né, chamando todo mundo aí a mandar aquela mensagem e entrar em contato conosco para já adquirir o seu livro, reservar o seu exemplar, né, do livro que vai ser lançado amanhã com debate. Então, seja um dos primeiros, mande aí a mensagem para você, o link, né, e a gente aproveita para trocar aí você entra em contato diretamente aqui conosco aí pelo Zap, tá certo? E a gente manda para você o link e você adquire o livro do Rui e do companheiro João Jorge. Um abraço a todos vocês. Até amanhã, então, 14h30, nesse importante debate. E o resumo do dia volta amanhã, a partir das 20h30, e eu conto com a sua presença. Forte abraço e até amanhã. Valeu, produção.